E não só podermos compartilhar do pão, como já o fizemos agora pela manhã, mas também compartilharmos do pão da vida, da palavra de Deus, que também nos alimenta de maneira espiritual, nos anima a continuarmos na caminhada. E eu fiz questão nessa manhã de não compartilhar o texto que eu ia pregar com o Rev Tiago, e vocês vão perceber que nas orações e nos textos que ele escolheu para a liturgia, sem saber o que eu ia pregar, as coisas bateram, como sempre, Deus faz absolutamente certinho. Quer ver? Abra lá sua Bíblia comigo, em João capítulo 6, Evangelho segundo João, capítulo de número 6, texto muito conhecido de todos nós. Nós leremos nessa manhã do versículo 16 até o versículo 21, e vocês vão ver que é um texto que combina perfeitamente com o que nós estamos vivendo, com aquilo que foi pregado, falado e orado nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 16 até versículo de número 21. Evangelho que João escreveu no capítulo 6, do versículo 16 a 21, a palavra do Senhor nos diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Sua palavra aqui lida, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco. Nós somos desejosos, nós precisamos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Precisamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos corrija e que o Senhor derrame de graça sobre nós. Ao ouvir a sua voz, Deus, nós somos profundamente impactados e transformados pelo poder do Senhor, pelo Teu Espírito, que nos transforma de dentro para fora e nos faz a semelhança, a imagem, nos faz parecer cada vez mais com o Senhor. É isso que nós queremos nessa manhã, é isso que nós pedimos ao Senhor. Renova em nós, Deus, as suas misericórdias, como o Senhor já tem feito. Derrama de graça sobre nós e fala ao nosso coração, porque nós realmente precisamos demais ouvir a voz do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. E agora, Deus, que nós vamos expô-la, que o Senhor fale. Independente e apesar de mim, que o Senhor use a Sua palavra nessa manhã. Transforma a nossa vida para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem eu estava numa programação federativa dos jovens do nosso presbitério, e nós fizemos uma programação evangelística lá na igreja do Jardim Monza, ali em Colombo. E acontece que antes dessa programação nós tínhamos pensado, como eu sou o conselheiro da federação, tinha-se pensado em fazer um evangelismo panfletado, né? Entregar panfletos e eventualmente pregar o evangelho, se assim Deus nos desse oportunidade de fazê-lo. E eu me lembro que um dos nossos jovens, um dos meninos, que não é aqui da nossa igreja, mas que é da federação, da diretoria, ele questionou no grupo da diretoria se fazer ainda hoje um evangelismo panfletado, né, entregar panfletos, onde as pessoas já não leem mais devocionais, não tem esse hábito mais, era algo realmente relevante, era algo que fazia sentido ainda hoje. Se a gente não ia desperdiçar, de repente, dinheiro e recursos, comprando papel e tudo mais. E foi muito engraçado, muito curioso, porque no grupo lá eu ainda tinha falado, não, isso ainda funciona, se Deus quiser que funcione, né, funciona. Assim como funcionaria qualquer outra estratégia, desde que Deus queira que funcione. E a parte curiosa é que ontem, esse menino que ficou com essa dúvida se funcionaria ou não funcionaria, ele teve uma experiência extremamente impactante com o Senhor. Porque enquanto todo mundo foi e entregou os seus panfletos nas ruas por lá, andou por lá, conheceu pessoas, andou pelas casas, enfim, né, fez essa parte,
ele encontrou uma pessoa, o único que encontrou, né? O único que voltou. Todo mundo foi voltando e ele demorava. Era para terminar 5 da tarde, ele chegou quase 6h40 na igreja. E a gente começou a ficar meio preocupado, ainda que ele estava com o celular e tudo. Mas ele encontrou na rua um senhor, já na casa dos seus 60 anos, desfalecido, caído, sangrando no chão. E esse senhor estava, vamos dizer assim, para lá de Bagdá, se é que os irmãos me entendem. E ele teve essa experiência de pregar o evangelho para esse senhor. Teve que levá-lo na UPA, já que ele estava ferido, felizmente, ele estava ali a 2 quadras de uma UPA. E ele precisou gastar tempo com essa pessoa, precisou dedicar tempo com essa pessoa. E aí ele voltou extremamente impactado e ele testemunhou isso no culto à noite. Ele falou, puxa, eu não acreditava. Eu não acreditava que era possível acontecer um negócio desse, isso nunca tinha acontecido comigo. E nós falávamos ontem à noite, não eu, né, quem pregou foi o reverendo Davi, da Central, e ele falava sobre o caminho de Emaús, e daqueles discípulos que depois que o Senhor Jesus foi morto, e ainda já tinha ressuscitado, foram embora, deixaram a igreja, deixaram os discípulos e estavam voltando para casa. E pensando um pouco naquilo que nós vivenciamos ontem, e daquilo que nós temos vivenciado aí com os rumores de guerra, as guerras propriamente ditas acontecendo, os rumores inflacionários que a gente tem vivido, as eleições, tanto da nossa igreja como do nosso país, e tantas outras coisas que têm acontecido, eu queria trazer algumas lições para nós nesse texto, que nós acabamos de ler. E a primeira dessas lições é um cuidado que nós devemos ter, é um alerta para nós. Porque, conforme nós vamos vivendo o Evangelho, a vida da igreja, a palavra de Deus, e esse texto é um texto muito conhecido de todos nós, você talvez até já saiba exatamente o que eu vou falar aqui. Você pode dizer, puxa, ele vai começar dizendo esse ponto, daí ele vai para o ponto 2 que é esse, vai para o ponto 3 que é esse, e a conclusão é essa. E eu vou voltar para casa como se nada tivesse acontecido, porque eu já conheço esse texto. Agora, se ele falar que a água no grego significa não sei o quê, aí talvez eu tenha uma novidade. E nós somos assim. Conforme o tempo passa, nós vamos nos acostumando com o Evangelho, com os textos que são comuns para nós. E esses textos começam a perder o encanto. E se o texto bíblico começa a perder o encanto, outras coisas também começam. A oração perde o encanto, os cultos perdem o encanto, a escola dominical perde o encanto, as reuniões de oração, então, nem se fala. E as outras coisas vão começando a se tornar nas nossas vidas religião, religiosidade, quando muito, alguma filosofia de vida. Não, eu vivo pelo Evangelho, eu venho para a igreja porque a igreja é uma comunidade, né, de pessoas que fazem o bem, pessoas que se amam, que se ajudam, quando na realidade a igreja é muito mais do que isso, o Evangelho é muito mais do que isso. E o primeiro alerta que nós devemos fazer, irmãos, todos os dias para nós, é se nós estamos perdendo a paixão pelo Evangelho, a paixão pelo Senhor Jesus, a paixão pela palavra, a paixão pelo relacionamento que nós temos com Deus. Veja, esses irmãos, discípulos do Senhor Jesus, pegaram um barco e saíram e foram para outro lugar, e ainda estava de dia. Eles não esperavam que viria tempestade, muito provavelmente. Eles talvez nem estivessem contando que viria uma noite escura, e que a noite seria difícil. Só que se nós olharmos para esse texto ele se passa logo depois de um grande milagre. Você lembra qual foi? Multiplicação? Esse milagre extraordinário de Jesus é um milagre que rompe completamente com as leis da física. O Senhor Jesus multiplicou coisas, Ele fez aparecer coisas onde não tinha. Os discípulos tinham acabado de vivenciar isso. Tinham acabado de vivenciar o extraordinário do Senhor Jesus. Mas para eles parece que como se nada tivesse acontecido pelo relato do texto. Agora vamos entrar no barco, a gente vai para outro lugar, Jesus vai fazer mais milagre, depois a gente vai para outro lugar, Jesus vai fazer mais milagre. A vida é assim, né? Segunda-feira.
vira rotina. E a rotina, na verdade, nas nossas vidas espirituais é boa. Rotina de oração, rotina de leitura da palavra, de meditação no Evangelho, rotina de estudo bíblico, rotina de culto, de escola dominical, da vida da igreja, de pregação do Evangelho, de ministração, de proclamação de quem o Senhor Jesus é. Essa rotina é boa. Mas a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para que a gente não perca e transforme a nossa rotina em religiosidade, em filosofia de vida, em algo que não seja mais relevante para nós, em algo que seja como simplesmente uma segunda-feira, mais um culto, a gente já sabe o que o pastor vai pregar mesmo, porque a gente prega em sequência, você já sabe que à noite vai ser João, né, 1 João no caso, você já sabe que agora na escola dominical a gente vai falar algumas coisas de casamento, ali embaixo com o pastor Tiago, o presbítero Ademir vai falar sobre as institutas, você já sabe o que vai acontecer. E ao mesmo tempo que você já sabe, isso pode gerar no seu coração e no meu, essa perda de alegria, de satisfação, de paixão pelo Evangelho. Isso é um alerta que nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Aqueles discípulos saíram de uma grande manifestação do poder do Senhor Jesus como se fosse apenas uma segunda-feira, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo acontecesse todo dia. E eles então entraram no barco. E desprendidos de uma fé firme, de uma fé potente, de uma fé verdadeira, de uma fé convicta, veio então a noite, e com a noite caiu uma tempestade. E com a tempestade, irmãos, os discípulos tiveram medo. Ficaram completamente apavorados. Mas, irmãos, isso é para nós indignante. Eu não sei se você tem essa mesma perspectiva do texto, mas eu fico indignado. Eles acabaram de ver as leis da física sendo rompidas diante dos olhos deles, e eles estão com medo de uma tempestade. Porque eles simplesmente deixaram de lado. Mais um milagre de Jesus aí, ele faz isso sempre. Entrou numa rotina de vida que não valia mais a pena, que não tinha mais sentido, que não enchia mais os olhos, que não ardia mais o coração. E eles se perderam nesse marasmo. E então, quando a tempestade vem, eles estão no meio do mar, ao invés de acreditar, não, o Senhor Jesus, ele partiu o pão lá, e o pão crescia, partia os peixes, e peixe aparecia do nada. O Senhor Jesus vai vir nos resgatar, não tem problema, fique tranquilo, vamos continuar remando aí, que segue o barco. Literalmente. Mas simplesmente eles esqueceram disso. E quando a gente não tem uma fé viva, quando a gente transforma a nossa fé em religiosidade, a gente começa a procurar respostas nas nossas próprias forças, nas nossas próprias condições. E aí a única opção que nós temos é remar. Remar contra a tempestade, remar contra a maré, são os remédios, as terapias, são as horas que nós gastamos aí na frente da televisão, em livros de autoajuda, e nisso e naquele outro, em programações e diversas programações, e passeios, e viagens e coisa e tal, em trabalho, em estudo, e nós vamos baseando a nossa vida nisso. E quando vêm as tempestades da vida, quando vêm os problemas, quando os inimigos se levantam contra nós então ficamos apavorados, ficamos com medo, porque a nossa fé se esquece de quem Jesus é, e se esquece do que Ele fez algumas horas atrás, de um milagre extraordinário. E aí nós nos perdemos no meio da tempestade, nós ficamos com medo. E diz o texto que quando o Senhor Jesus vem se aproximando na água para resgatar então seus discípulos, eles têm medo da solução do problema. Eles não reconheceram o Senhor Jesus, tendo Ele acabado de fazer um milagre extraordinário. Isso é marasmo, isso é rotina, isso é religiosidade de fé. Isso é uma fé que não é desenvolvida, é algo que o extraordinário de Deus virou banal. A palavra de Deus ficou banalizada, a vida da igreja ficou banalizada, e a gente não pode deixar a nossa vida cair nisso, em hipótese alguma. Então, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar disso, não permitir que a nossa fé caia em religiosidade, se transforme em religiosidade. Em segundo lugar,
nós não podemos esquecer daquilo que Deus fez. Não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez e daquilo que Ele faz. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, a gente não pode se esquecer de que Deus já fez algo. Quando que aconteceu essa história que nós estamos lendo aqui? Há 2000 anos atrás. Quando que aconteceu a crucificação de Jesus? Há 2000 anos atrás. Quando que foi a sua ressurreição? Há 2000 anos atrás. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, para toda a história da crucificação de Jesus, nós lembramos qual que foi a última frase que o Senhor Jesus soltou na cruz. Você lembra? Está consumado. Acabou. Está pronto. Já está feito. Ele já está no barco da nossa vida. A tempestade já passou. Essa história já foi. Qualquer coisa que se levante contra nós já está vencida. O pecado já foi vencido, o diabo já foi vencido, as doenças já foram levadas na cruz, os pecados já estão perdoados, o céu já está garantido para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Já está consumado. Mas nós nos esquecemos disso. E nós ficamos na expectativa daquilo que vai acontecer amanhã, sendo que o mais importante, aquilo que a gente deve valorizar com mais intensidade, já aconteceu, já está consumado. E nós muitas vezes nos esquecemos, porque nós vamos deixando que a nossa vida e a nossa fé se torne algo simplesmente religioso e banal. E o desafio para nós é nos lembrarmos disso, já está consumado. O Senhor Jesus já entrou no barco, Ele já venceu a tempestade, Ele já venceu o pecado, Ele já levou todas as nossas dores, enfermidades, todos os pecados na cruz do Calvário, já está consumado. E nós daqui 2 semanas vamos comemorar isso na Páscoa. Mas nós precisamos nos lembrar, irmãos, que nós não podemos jamais cair, em hipótese alguma, em uma vida de rotina. Mas de rotina no sentido de religiosidade. Uma vida despropositada, uma fé displicente. Nós precisamos lembrar que o tempo todo nós precisamos andar apaixonados pelo Evangelho. Não podemos jamais nos esquecer disso em hipótese alguma da nossa vida. Porque já está consumado. O Senhor já levou na cruz. Ele não vai levar. Nós não seremos salvos. Nós já fomos, antes da fundação do mundo, inclusive. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus faz coisas extraordinárias. E mesmo essa mensagem tão simples, tão singela logo de manhã, que está passando do tempo, inclusive, ela é o extraordinário de Deus. Você estar aqui essa manhã é o extraordinário de Deus, porque Ele renovou sobre nós as suas misericórdias e nós não morremos hoje. Nós estamos aqui. Mas nós não podemos cair nisso. Porque se nós cairmos nisso, qualquer coisa pode abalar então a nossa fé. Porque aí não tem fé, tem religiosidade. E religiosidade não se sustenta. O que nos sustenta é uma fé firme, ousada, verdadeira, profunda, apaixonada pelo Senhor Jesus e pela sua palavra. E pelo que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Que assim o Senhor então nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor já realizou a obra. E o Senhor já nos disse que foi consumado, que está pronto. Que nós possamos, ó Deus, desfrutar de uma fé ardente pelo Senhor. De uma fé realmente vigorosa. De uma fé cheia de valor, cheia de coragem, cheia de ousadia, de uma fé cheia de paixão, de alegria, de uma fé cheia de contentamento no Senhor. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Sua palavra, porque de fato o Senhor nos resgata da tempestade. O Senhor é a nossa esperança, única esperança. Mas nos ajuda, ó Deus, a não nos esquecermos de que
só há algumas horas atrás o Senhor fez grandes milagres, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos livra dia após dia, e muitas vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor está fazendo. Nós nos esquecemos do tamanho do poder do Senhor, a ponto de tornarmos a nossa fé displicente, a ponto de tornarmos o nosso relacionamento com o Senhor displicente. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, e que o Senhor nos ajude, nos encha de fé, através da pregação da Tua Palavra, através da leitura dela, através do poder do Teu Espírito, de convencer o nosso coração, que o Senhor nos encha de fé, mas uma fé firme, convicta, uma fé apaixonada pelo Senhor e pelo Teu Evangelho, uma fé que não se esquece, uma fé que lembra, uma fé que impacta não só as nossas vidas, mas também impacta a vida dos irmãos que estão ao nosso redor. Que o Senhor derrame de graça sobre nós, tenha misericórdia de nós, continue falando conosco agora na escola dominical, tratando o nosso coração e realmente, ó Deus, nos animando e nos encorajando a que a nossa fé jamais se transforme em uma fé religiosa, em uma filosofia de vida, mas que a nossa fé seja realmente impactante, a ponto das pessoas olharem para nós e não verem simplesmente o Patrick ou cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, mas olharem e testemunharem o poder do Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos alguns avisos que o Rev. Tiago vai passar e depois então nós nos dividimos para as classes de escola.